BRT, um problema que ainda atrapalha os moradores de Belém. A reforma do ver-o-peso divide opiniões, gera polêmica e acaba sendo suspensa. Moradores da Cidade Velha lutam pela preservação do bairro. Você vai ver agora, no Depois da Chuva. Belém completa 400 anos e um dos problemas que ainda penaliza a população é o trânsito, principalmente em relação ao transporte público. Veja na reportagem de Jackson Tavares. Isso parece uma situação normal, mas não é. Ano após ano, a população de Belém e da região metropolitana tem que correr para poder pegar o ônibus. Ir para o trabalho ou para casa pode se tornar uma tarefa exaustiva, tanto pela pequena quantidade de carros de algumas linhas, como pelos congestionamentos dos horários de pico. Esse ano Belém completou 400 anos. Muita coisa melhorou, outras nem tanto. O trânsito é uma questão que está sempre em pauta, especialmente o sistema BRT. Ele está em fase de implantação na cidade, mas é um assunto que ainda gera muita polêmica e divide opiniões. Como o BRT está se prolongando muito para ser concluído, está demorando e está dificultando mais a nossa vida. Não está facilitando, né? Eu saí de Coraci, era 7h20, cheguei 15 para as 9. Mas se o sistema de transporte público desagrada parte dos usuários, há pessoas que não acham o trânsito um bicho de 7 cabeças e conseguem destacar algumas vantagens. Praticamente não tem engarrafamento, né, no BRT. Né? Eu já contei no meu celular, a vez dá 20 minutos, 25 daqui lá. E no normal dá até praticamente 1 hora. Para este urbanista, o sistema BRT é uma das saídas para o transporte de pessoas na capital e região metropolitana. Ele é um intermediário entre o sistema de ônibus e o sistema de metrô. Então, para resolver a situação que vivemos hoje em Belém, desse congestionamento permanente em Belém, é necessário que a gente mude a tecnologia de transporte, e o BRT é um deles. Não é só necessário o BRT, é necessário também uma mudança de consciência dos empresários, dos órgãos públicos que fazem o controle, né, dos transportes públicos. Nós tentamos contato com a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de Belém, a CEMOB, mas não obtivemos retorno. O projeto de reforma do Complexo do ver-o-peso divide opiniões entre trabalhadores, especialistas e a população. O repórter Lucas Correia conta pra gente essa história. O Complexo do ver-o-peso pode ganhar cara nova com a reforma proposta pela Prefeitura Municipal de Belém em comemoração aos 400 anos da cidade. Os governantes do município e do estado se uniram em uma parceria para revitalizar alguns espaços que fazem parte do complexo. A Feira do Ver-o-Peso, o estacionamento e o Solar da Beira estão incluídos no projeto supervisionado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. A empresa encarregada de executar o projeto de reforma é a DPJ, a vencedora da licitação pública. O projeto de reforma tem o custo de R$ 34 milhões e inclui o uso de telhas termoacústicas, implantação de um piso de alvenaria, instalações de saneamento e uma nova iluminação. Assim foi definido pelo IPHAN quando apresentado pela presidente Dilma em agosto de 2013, na contemplação do PAC das Cidades Históricas. Então, neste PAC, só consta a Feira do Ver-o-Peso, não consta as demais áreas que compõem o Complexo do Ver-o-Peso. O projeto, ele considera só a feira, né? A setorização da feira, isolada da sua relação com todo o Complexo do Ver-o-Peso, né? Porque o que acontece na feira está relacionado com o comércio, com o que acontece nos mercados, tanto de peixe quanto de carne, da feira do açaí, da doca do ver-o-peso. Então aquilo tudo tem uma dinâmica integrada e não pode ser visto isoladamente. Por incluir apenas algumas partes do complexo, o projeto de reforma vem gerando polêmica entre os trabalhadores do ver-o-peso. Uma das principais reclamações é que o projeto não contempla as reais necessidades dos 791 vendedores do local. Esse projeto ele vem sendo devastador, ele vem tirando setores importantíssimos do ver-o-peso, que são setores amplos, como a Pedra do Peixe, a Feira do Açaí, a venda de hortaliça, né? Ele não pensou o projeto no complexo todo, ele pensou pequeno, o prefeito pensou só na feira.
Outros questionamentos recorrentes entre os trabalhadores do complexo são a falta de um diálogo mais profundo entre eles e os governantes, além da não inclusão da Feira do Açaí e da Pedra do Peixe no projeto de reforma. Ninguém é contra a reforma. Não há quem não queira que a sua casa seja reformada, melhore, né? O que nós não aceitamos é que os trabalhadores fiquem de fora e que perca seu local de trabalho. É isso que nós não aceitamos. Segundo os feirantes, uma das lacunas do projeto é a ausência de um local apropriado para os trabalhadores da agricultura familiar. Eles vêm no interior e ilhas próximas comercializar seus produtos da madrugada até as 9 da manhã. Só que o projeto não prevê um local apropriado para esses trabalhadores. Buscando participar ativamente nas possíveis mudanças do Ver-o-Peso, os trabalhadores organizaram manifestações. Criamos um grande movimento, foi para chamar a atenção da sociedade pela forma da qual estava sendo implantado o projeto, né? Nós achávamos que tinha que ser uma discussão mais ampla, com a sociedade civil, com os feirantes, ter apresentado o projeto por etapa, não só de uma vez. A reforma do complexo do Ver-o-Peso foi adiada para o ano que vem. Esse foi o resultado da última audiência pública promovida pelo Ministério Público Federal e pelo IFAM no mês passado. A Prefeitura foi cobrada a divulgar mais informações sobre o projeto para que a sociedade civil participe ativamente das discussões. O secretário municipal de Urbanismo disse que a Prefeitura não tem pressa em executar as obras e está disposta a fazer uma discussão mais ampla com os vendedores do complexo, os movimentos sociais e a população. O açaí é uma das frutas mais tradicionais do Pará. O fruto passa por vários processos antes de chegar na mesa dos paraenses. É o que você confere agora na reportagem de Paola Ferreira e Rayane Pinheiro. Um dos restaurantes mais famosos da cidade tem sua própria fábrica para produzir o açaí. Aqui, a decoração tem a cara do Pará. Bancos de madeira com almofadas e quadros marajoaras dão um toque acolhedor ao ambiente. Passando pela porta de vidro, vemos as grandes máquinas que fabricam o açaí que é vendido. O açaí, tão tradicional na mesa do paraense, passa por vários processos de higienização antes de começar a ser vendido. É o que nós vamos acompanhar agora. Os frutos do açaizeiro chegam à fábrica nestas caixas e são levados para a seleção. Todos os frutos são lavados e ficam imersos na água para facilitar a retirada da polpa. Durante o processamento, são utilizadas máquinas tradicionais para produzir o açaí. O processo de higienização do açaí, ele começa na feira, comprando um bom fruto, um fruto selecionado para a gente trazer, para a gente poder estar fazendo o melhor açaí para o nosso cliente, sendo que quando ele chega, a gente coloca na peneira de catação, ele passa no processo de catação, de seleção de caroços do bom, do ruim. Daí ele vai para os tanques com o hipoclorito, passa por 20 minutos, depois lava em 3 águas, para poder tirar o excesso de hipoclorito, aí ele vai para a máquina de branqueamento. A demanda pelo fruto é sempre grande aqui. A gente tem uma boa clientela aqui também, procura muito aqui. Aí aqui é um ponto fábrica que a gente distribui para os restaurantes também. A gente atende não só aqui como o restaurante da Boulevard Castilho e França, como da Veiga Cabral. O professor Romero Chimenez fala sobre o período mais favorável para a colheita do açaí. O açaí continua produzindo no período da chuva, mas ele melhora a qualidade no período da seca. No período do verão ele melhora de qualidade. É por isso que a Embrapa está querendo produzir um tipo melhorado, não é? Que produza na chuva e produza na seca, na estiagem, para que a oscilação de preço não seja tão grande. Daqui, o açaí sai direto para o cardápio dos restaurantes. A repórter Rayane Pinheiro foi conferir. Aqui em Belém, o restaurante Ponte do Açaí é referência de empresa que comercializa o fruto e recebe inúmeros consumidores o ano todo. Estamos há 11 anos no mercado. O casarão, o Ponte do Açaí da Boulevard, começamos a funcionar há 5 anos atrás. Vocês recebem muitos turistas? Como é que funciona? Qual é o período de maior movimentação aqui? O maior período de movimentação é as férias de janeiro e logo após julho, mês de maio, junho, julho, já começamos a receber uma grande quantidade de turistas. O mês de outubro também, devido ao Círio de Nazaré. O açaí é uma tradição herdada dos grupos indígenas amazônicos. O açaí é um dos principais alimentos da população paraense. Fundamentalmente,
as tradições culinárias amazônicas se fazem a partir de produtos de plantas que foram domesticadas pelos índios. Então, o açaí, portanto, está dentro de um contexto alimentar da herança indígena. Com farinha ou tapioca, o açaí é o único alimento de origem vegetal que é prato principal na comida tradicional do Pará. O estado é o maior produtor nacional do açaí, sendo responsável por 85% do total produzido no Brasil. Sem contar que o próprio paraense é um grande consumidor do açaí, costume transmitido de geração em geração. É tradição, é de pai e mãe, apesar de que meus pais eram portugueses, mas vieram para cá muito cedo e nos acostumamos assim, nós fomos acostumadas assim. Meu pai era comerciante lá no Afuá de açaí, ele vendia açaí, sabe? Então, por isso nós pegamos esse hábito. As barracas e os carrinhos de comidas típicas são uma tradição nas ruas de Belém. A gastronomia está presente no dia a dia de quem mora e visita a cidade. Veja na reportagem de Raíssa Craveiro. A gastronomia paraense é o resultado das diversas influências históricas que vieram da Europa e dos povos negros e indígenas. Qual é o diferencial da gastronomia paraense? O nosso grande diferencial sempre foi e será os nossos ingredientes, os nossos magníficos ingredientes exóticos e que praticamente não sobrevivem fora da nossa região. Então esse é o nosso grande destaque da nossa gastronomia, né? Os nossos ingredientes, te diria isso. Qual é a história dessa tradição de comidas típicas na rua? As comidas de rua, elas já são muito antigas aqui em Belém e elas expressam toda a comensalidade do povo paraense, a hospitalidade, a comensalidade. E elas vêm, ao longo desse tempo todo, mantendo a nossa tradição, principalmente nas barracas de tacacá, maniçoba e vatapá, que tem bastante por aí pela cidade. E o paraense praticamente abdicou dessas comidas no seu dia a dia. E onde ele consegue comer são nas barracas de rua, nos carrinhos de rua. Graças a essa culinária única, Belém foi condecorada pela Unesco como Cidade Criativa da Gastronomia. E com isso, torna-se referência mundial dos sabores amazônicos. Quem caminha pelas ruas de Belém já deve estar acostumado a encontrar nas esquinas carrinhos e barracas vendendo desde lanches mais simples até almoços mais completos e tradicionais da gastronomia paraense. Pratos como vatapá, maniçoba, caruru e tacacá são as pedidas de quem se alimenta nesses locais. Qual é a comida típica mais pedida? Bem, todas são procuradas, mas em detalhe são o tacacá e a maniçoba. Qual é o mês de maior movimento? Mês de outubro, devido ao Círio de Nazaré. Por que os carrinhos e tendas que vendem comidas típicas são a cara de Belém? Porque isso já vem das pessoas mais velhas, dos tradicionais, daquelas pessoas que fazem o tacacá, que botavam em carrinhos, certo? Em esquinas, certo? Aí pegou muito, ficou muito tradicional, certo? O carrinho. Vem muitos turistas aqui? Demais, muito turista vem, certo? Procura muito tacacá, certo? A nossa comida típica aqui de Belém do Pará. Qual é a comida típica que você indica para os turistas? O pessoal procura muito, o pessoal que vem de fora é o tacacá e a maniçoba. É bastante solicitado aqui no meu ponto, aqui no carro de tacacá. Um dos maiores diferenciais da gastronomia de Belém é a comida de rua. Nos carrinhos e barracas, iguarias típicas da região são servidas de forma bem acessível, rápida e barata. Isso influencia muito na escolha dos turistas. Eles buscam opções diferentes. Todas as comidas que eu provei, dentre tacacá, vatapá, maniçoba e tudo mais, o que mais gostei foi o vatapá. Tanto pelo gosto quanto pela aparência, né? Que a maniçoba tem uma aparência bem esquisita, apesar de ser gostosa. Mas o vatapá foi o que mais me chamou a atenção mesmo. Se eu tivesse que enumerar, seria vatapá, tacacá e maniçoba, porque eu sou viciada em camarão. E em relação aos carrinhos, eu achei bem legal e tudo mais, é uma coisa que não tem aqui em Brasília. E é uma forma prática da pessoa ter no dia a dia dela comidas que talvez sejam bem mais complicadas se você tiver que cozinhar em casa. Por um preço bem tranquilo, assim, eu achei bem acessível.
se comparado aqui com Brasília, que tudo é muito caro. O que mais te atraiu na gastronomia paraense? Que os ingredientes são específicos, assim, são coisas que você não encontra no resto do país. Então eu, como turista, tudo isso aqui é muito diferente, assim. E é tudo muito saboroso e tal, que a gente não conhece. Para os paraenses que já moraram fora, um dos maiores sacrifícios foi ter que ficar longe dessas iguarias. O que você achou da gastronomia paraense? Acho que ela é uma gastronomia muito única, sabe? Você não vai encontrar em qualquer outro lugar do mundo. Ela, além de ser rica, saborosa, tipo, você fica... Ai meu Deus, não sei nem como falar. Tipo, é muito, muito bom. Quando eu já morei um tempo fora e eu sentia muita saudade de comer. Sei lá, vatapá e caruru e maniçoba. E, velho, sei lá, tipo, é muito bom. Qual é a sua comida típica favorita? Vatapá. Eu amo. Tipo, sempre. Professor Eudes, você costuma comer comidas típicas em carrinhos, barracas e tendas? Sim, sempre que possível, quase todo final de semana no mínimo, costumo sair para lanchar. Os moradores da Cidade Velha lutam para preservar o bairro mais antigo de Belém. Esse patrimônio histórico, herança portuguesa, é um dos mais ricos do país. A história da Belém portuguesa começa pela Cidade Velha. Os casarões antigos lembram o período da Belle Époque, que trouxe muito dinheiro e luxo europeu. A Cidade Velha conserva até hoje os prédios coloniais históricos e os azulejos portugueses. Os casarões foram tombados como patrimônio histórico municipal pela Fumbel em 1994. A Fundação tem projetos de valorização desses imóveis junto com os proprietários. Todos aqueles imóveis que estão ali, eles têm essa garantia, a preservação, estão protegidos por lei. Da mesma forma, o IPHAN, em nível federal, também tombou os bairros da Cidade Velha e Campina, formando o centro histórico também dentro da legislação federal. E a gente tem parcerias para acompanhar todo tipo de projetos novos, projetos de restauração, de novas edificações, enfim. Toda intervenção que se destine aos imóveis da Cidade Velha necessariamente precisa ser analisado tanto pela Fumbel quanto pelo IPHAN. A Cidade Velha, além de ser um patrimônio municipal, ela é um patrimônio histórico nacional. O bairro foi tombado pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, em 2012. Segundo a lei de tombamento, os casarões da Cidade Velha só podem ser reformados com uma autorização da Fumbel e do IPHAN. Segundo Dulce Roque, presidente da Associação Cidade Velha Cidade Viva, não há fiscalização nos casarões e muitos moradores já realizaram mudança nas estruturas de suas casas. Muitos modificaram a frente da casa, modificaram as casas dentro e fora. Mas se não tem fiscalização, se não tem gente para vir de vez eu não sei. Por exemplo, quando fazem a coisa do IPTU, poderiam mandar verificar as casas, por exemplo, para saber. E eu não sei, nunca vieram controlar a minha casa, por exemplo. Eu já poderia ter feito aquilo que eu queria. A Associação Cidade Velha Cidade Viva tem um blog que divulga as suas lutas e conquistas. Para a dona Dulce, tem faltado respeito de algumas pessoas com a história da Cidade Velha. Nós deveríamos também aprender a respeitar o patrimônio. Mas a maior parte é ignorante e forte. Porque teria até cultura para entender a importância do patrimônio. Mas são os primeiros a vir colocar, como o pessoal que trabalha no Ministério Público, quem trabalha na Prefeitura, quem trabalha na Assembleia Legislativa e quem trabalha no Tribunal. Todos têm diploma, não é como a minha manicure, que só tem o curso primário. E são eles exatamente que fazem os estragos aqui na Cidade Velha. A Praça da República é um dos pontos históricos de Belém. Foi inaugurada na segunda metade do século XIX e hoje é um dos maiores locais de comércio da cidade. Esta aqui é Marli Seixas Paiva, vendedora da feira de artesanato há quase 30 anos. Ela vende vários produtos como porta-caneta, caneca, vasos, cinzeiro. O artesanato já é uma tradição familiar. É meu sobrinho, a minha irmã, minha cunhada, minha filha. É assim, vão ensinando, a gente vai ensinando e eles vão fazendo. Um faz uma coisa, um pinta, outro borne, outro faz o grafite, a gravação. Além do artesanato, bolsas, camisas e quadros
são exemplos do que movimenta o comércio da Praça da República. Oscarino Porto Braga é um dos vendedores mais antigos da feira. Tem muito tipo de artesanato que nós mandamos extrair material para poder fazer nossas peças em casa. Outros não, outro tipo de material, outro tipo de artesanato se compra no Ver-o-Peso para fazer em casa também, tá? Se for igual ao meu eu mando extrair em janeiro a junho é a extração, em junho que chega o material para a gente trabalhar. E todo esse processo envolve vários investimentos, desde a contratação da mão de obra até vários equipamentos que serão usados no processo. Dentre eles, o terçado e as vestimentas do responsável pela extração da balata, uma planta que contém o látex dos produtos a serem vendidos. A Feira do Artesanato existe há quase 30 anos aqui na Praça da República. Em 2007, ela foi intitulada como Patrimônio Cultural da cidade de Belém. No ano seguinte, as barracas foram reformadas, com o formato de berlinda, em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré. Essa é a Praça da República, o lugar do comércio, onde há uma grande movimentação de pessoas, onde a criançada brinca e a música ao ar livre diverte aos visitantes. A Praça da República é um ambiente familiar, que dá para trazer as crianças para brincar e com pouco custo, né? Dá para aproveitar, o passeio, o ambiente, a sombra das árvores, tudinho. Tem muitas coisas para a gente apreciar aqui. Infelizmente a nossa praça está um pouco abandonada, né? Precisando de uma boa reforma. E inclusive já estão sendo feitas algumas em alguns coretos, né? Não sei se isso vai valer a pena. Eu gosto principalmente da arborização, da diversidade cultural que tem, tanto das famílias quanto cultural, quando a gente analisa diversas tribos de juventude, seja da galera que curte mais o rock, que curte mais o pagode, o samba, o forró, até mesmo o brega, e que tanto na Praça da República essa diversidade se encontra. E o programa Depois da Chuva termina por aqui. Boa tarde. A gente volta semana que vem. Boa tarde.